causa do medo de falar em público? Não. Mas ele traz um desconforto. E dentro desse desconforto, né, ele pode dar lá, né, um frio no estômago, um suor, uma secura na boca. Por quê? Porque é um desconforto que ele está me trazendo. É a base mais leve de reação do medo. Né? É o desconforto. O segundo, né, medo, acima do desconforto, é da aversão. Né? A aversão é algo que te impele a repudiar aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, o meu medo de barata me traz uma aversão contra esse inseto. Então eu não vou morrer por causa do medo de barata, mas eu tenho uma aversão. Eu quero ela cada vez mais longe de mim. É uma repulsa natural. Acima disso é o temor. Quer dizer, eu temo que isso cause consequências para mim. Então é um temor. É um grau acima do medo já. Acima disso vem o pavor. Pavor, ele é um misto de temor e pânico já, né? Então, o pavor já traz uma série de consequências fisiológicas, químicas no corpo, porque já é um grau médio, né? Um grau mais grave de medo. Então, se você vive apavorada, por exemplo, é o que acontece na síndrome do pânico, por exemplo, né? É um pavor constante de ser assaltado, de ter relação com pessoas, de que alguém te agrida. Então, gera um pânico, por causa de um pavor constante. Né? O pânico é uma situação que atinge a gente mentalmente, porque o pânico desorienta mentalmente aquele raciocínio concatenado, o raciocínio todo certinho, encarreirado. Aí quando você entra em pânico, você tem uma reação fisiológica muito grande, que o pânico causa o quê? Primeira reação é fuga, né? É a reação natural do pânico. Isso acontecia desde os homens das cavernas lá, quando eles se davam de cara com um tigre dente de sabre, qual que era a reação deles? Pânico, porque eles sabiam que era um medo real, que era uma condição deles morrerem imediatamente. Então a reação de pânico qual é que era? Adrenalina alta no sangue, provocando batimento cardíaco, vasodilatação, respiração acelerada, pressão sanguínea alta, alto fluxo de sangue, neurotransmissores de disparo imediato dos músculos. Então isso é uma reação de pânico. Já gera tudo isso em milésimos de segundo. E daqui a pouco os músculos vão estar todos excitados com o processo de corrida, o coração batendo a mil, a respiração a mil. Tudo isso por causa do processo do pânico. É um processo de medo real que provocou o pânico e correr. Só que aí, acima do pânico, tem um processo chamado congelamento. Você está lá andando na época das cavernas, e aí de repente pula um tigre dente de sabre em cima de você, você não consegue nem correr, congela. Por quê? Porque extrapolou todos os parâmetros de reação possível. A reação mental, a reação química, a reação muscular. Então, você congela. Né? Isso na natureza, algumas vezes é uma defesa. O bicho fingido e morto, ele congela lá, e ele fala, é um bicho morto, não quero. Se você dá um susto muito grande, fingido e morto, né? Agora, existem casos que acontece o desfalecimento. Por quê? Porque a descarga adrenal é tão poderosa e acaba nem causando ou causando congelamento, aí o que acaba acontecendo? A pessoa desfalece. É uma proteção cerebral para que o corpo, o cérebro não entre em pânico. Obrigado. Para que o cérebro não entre em pânico.
aí ele desliga todos os sistemas, aí você desfalece, realmente, né? Então aqui são os níveis de medo. Agora imagina, esse daqui, ele causa um desconforto, um frio na barriga, um suor, mas esse desconforto já é uma alteração química, né, física. Agora, o desfalecimento, meu Deus, imagine para o corpo o que é um processo de desligamento. É uma química fortíssima que está acontecendo em todo o sistema, né, para que isso aconteça. Então, são fatores de prejuízo cada vez maiores que vão acontecendo dentro do nosso organismo. E aí, quando esses processos começam a ser recorrentes, constantes, cria-se as fobias, né? A fobia é um processo que se tornou constante. Por exemplo, o medo excessivo de falar em público gera a glossofobia. Eles têm tudo nomes maravilhosos, né? Glossofobia. É o medo excessivo de falar em público. O medo normal de falar em público é normal? É aceitável. É aceitável. Uma pessoa que nunca falou em público, que nunca se expressou, né, numa palestra, né? Eu tinha muito esse problema, né? Eu, com 14 anos mais ou menos, eu fui fazer uma peça de teatro que eu tinha um monólogo de 1 minuto. Treinei 6 meses esse monólogo. 6 meses eu treinei. Era uma peça imensa e eu, por 1 minuto, ficava sozinho no palco para fazer um monólogo. Em casa eu fazia de olho fechado. Todo mundo falava. Quando chegou no dia da peça, que me colocaram com as cortinas fechadas, eu no meio do palco, quando a cortina abriu, eu congelei. Aí o professor, vamos lá, fala alguma coisa, faz alguma coisa. Aí a professora teve que entrar, me pegar, me conduzir para fora, fecharam as cortinas, abriu e a peça continuou. Eu não consegui fazer. Congelei. Era um medo real? Não era. Era uma glossofobia de que o público poderia me comer, atirar míssil, jogar, sei lá de onde que surgiu. Mas era um pânico imenso, um congelamento de falar em público. Aí eu fui tratar, aí eu fui fazer curso de teatro, para acabar com isso. Não foi fácil, mas acabei, né? Tanto que eu estou aqui, senão nem conseguiria fazer um curso. Então, existem medos aceitáveis, existem medos. O medo, ele passa a ser problemático quando ele interfere na nossa vida, no nível de relacionamento profissional ou social. Aí esse medo passa a ser uma doença, realmente. A claustrofobia, horror a lugares fechados ou apertados. Muitas pessoas, eu, por exemplo, eu falo de mim, né? Não sei se vocês têm, podem até levantar a mão e dar algum depoimento. Eu, por exemplo, eu não serviria para ser espeleólogo, né? Aquele pessoal que entra em caverna. Porque eu não tenho problema de lugar fechado, assim, uma sala, um quarto. Agora, tem que se arrastar por buraco para entrar numa caverna, não é comigo não. Eu também não. Sabe, como os caras fazem, eles se enfiam lá, vão se enfiando, chega uma hora que ele não sabe se consegue ir para frente e ir para trás, e tem gente que faz isso com o pé nas costas. Eu tenho um amigo meu, de São Paulo, não vejo ele mais, ele é espeleólogo. Ele me mostrou um vídeo uma vez dele que eu passei mal só de ver. O cara gravando atrás dele, e ele tinha que fazer assim com o braço, quase que deslocar o ombro para passar por um buraquinho. Eu falava, gente, mas nem contorcionista. E ele era um cara grande. E aí saía num outro buraco que dava... Não é comigo não. Então,
a gente tem níveis de claustrofobia, níveis, né? Alguns aceitáveis, outros não. Outros tem gente que, por exemplo, não consegue andar de carro, não consegue andar de avião, porque a hora que fecha a porta, eu vi isso acontecer em São Paulo. A mulher suava, uma senhora já suava, e ela falava, eu tenho claustrofobia, eu não vou aguentar viajar, eu estou fazendo terapia, mas eu não estou... Olha que e o pior é que o avião que ela estava era pequeno, né? Não era um avião grande. Olha que a aeromoça bateu a porta, essa mulher levantou, se urinando toda, e voou para cima da mulher e falou, abre essa porta que senão eu vou me matar, abre essa porta, senão... Tiveram que abrir a porta, ela sair, dar assistência para ela, porque ela não foi naquele voo. Não foi. Isso é um caso seríssimo de claustrofobia. Tá? Tanatofobia. Nossa, tem gente que sofre muito com isso. Todos nós temos tanatofobia. Só que no nível básico. Todos nós temos medo de morrer. Isso é uma condição básica de sobrevivência. Ter medo da morte. Porque senão todo mundo chegava e falava, gente, a vida é beleza, vamos todo mundo se matar aqui. Se matava todo mundo. Então o medo da morte é uma proteção que nós temos para não cometer um ato tão falho perante nós mesmos. Aerofobia, horror de ficar ao ar livre e de correntes de ar, ou seja, medo de lugar aberto. Tem gente que tem pânico de estar em show, local aberto assim, não vai. Não vai. Tá? Acrofobia, medo de altura, né? Porque inclusive o pessoal confunde muito, né? Que claustrofobia é medo de altura. Não é, medo de lugar fechado. Acrofobia é medo de altura. Tá? A gente tem um pouco, sempre tem. Eu, por exemplo, eu fui bombeiro 10 anos. Eu já desci da Cachoeira de Corupá, que tem 127 metros de altura, né? Desci com rapel. Só que é assim, se eu chegar na beiradinha sem estar preso, eu me borro todo. Agora, boto o cinto, taco a corda aqui, eu venho aqui na beirada, viro de costas e vou embora. Por quê? Porque é algo controlado, consciente. Então, eu tenho uma certa dose de acrofobia? Tenho, mas eu consigo controlar através de mecanismos. Mas todo mundo tem. Agorafobia, medo de se achar sozinho em grandes espaços ou atravessar lugares públicos. Tem muita gente que não consegue. Tá? E agorafobia, medo de se achar sozinho. Não é algo real. Porque, se for ver, na verdade, nós sempre estamos sozinhos, né? Se for ver, sempre estamos com nós mesmos. Quando você vai dormir, você está totalmente sozinho. Tem uma pessoa do lado. Mas tem horas que a gente não tem. E dorme do mesmo jeito. Então tem que ser uma coisa controlada. Aqui o meu problema, aqui, ó. Catsaridafobia. Pavor de baratas. Tem até um nome, né? Catsaridafobia. É um pavor de baratas. Está controlado hoje? Está controlado, mas eu já tive muito forte. Hemofobia, aversão ao sangue. Tenho, né, ela ainda é viva, uma tia minha, que ela não podia ver sangue, que ela desmaiava. Ela desmaiava e tinha convulsões ainda. Tá? Por quê? Porque ela teve problema de infância com hemorragia, e isso para ela era um processo imensamente traumático. E ainda para ajudar, meu primo, né, filho dela, era um demônio, né? Só se enfiava em problemas. Aí fomos viajar, chegou lá, fomos subir num barranco. No final do barranco tinha uma cerca de arame farpado. Ele botou a mão no segundo arame, escapou a mão de baixo, fez um rasgo no braço dele. Aí nós estávamos levando para lá, pedi para a irmã dele, minha prima, vai na frente, fala para a Helena sumir de lá, porque nós vamos fazer curativo. Qual foi a primeira pessoa que apareceu? Helena. Ela olhou, travou e desmontou. Aí eram dois para cuidar, né?
ela mais grave do que ele estava de boa, porque foi mais superficial do que qualquer coisa. E aí minha tia teve que levar para o hospital, porque passou mal, teve convulsão, babou, espumou, fez o demônio ali. Mas hemofobia num estado gravíssimo, né? Num estado gravíssimo. Nictofobia, medo mórbido da noite e horror à escuridão, né? Criança é muito comum ter, né? Nictofobia. Mas tudo bem, cresce, aprende que na escuridão não tem nada mais do que não tem em lugar claro. Mas em algum momento ela entendeu que a escuridão era ameaçadora. E isso traz. E daí, da escuridão ser ameaçadora e tudo mais, traz uma fala que a colega ali lembrou. Quantos e quantos traumas e fobias nós trazemos, né, do intrauterino e da hora do parto? Muitos, gente, muitos, muitos. Nós trazemos muitos traumas, né, pré-nascimento e pós-nascimento. Né? Quando muitas vezes a gente vê um indivíduo atuando por aí de uma forma, muitas vezes, muito deturpada, né, daquilo que a gente acredita ser bom, a gente fala, o cara tem um mau caráter, mas muitas vezes essa mau caratice dele vem de um trauma intrauterino, de rejeição, de aversão, de pavor àquela pessoa está sendo gerada. Né? Quantas crianças, né, são geradas num útero onde elas não são queridas? E aí isso daí, se não for tratado, vai resgatar todo um período muito difícil do período adulto. Né? Eu mesmo já fiz renascimento, foi maravilhoso, porque eu trazia medos enormes que não eram meus, eram da minha mãe. Tá? Adquiridos na vida intrauterina, né? Naqueles 9 meses, minha mãe teve uma série de medos que passaram todos para mim. E aí, através do renascimento, eu consegui, né, vir à luz novamente, sem essa carga energética e sem esses parâmetros de medo novamente. É se fazer um renascimento, mas um renascimento controlado, dentro de uma outra atmosfera. Maravilhoso, gente. Se vocês puderem um dia, mas por favor, peguem renascedores conscientes, terapeutas, não qualquer Zé Mané por aí, porque eu já ouvi algumas coisas de renascedores que não têm a menor preparação, que era melhor nem ter feito. Mas renascedores já comprovados, tudo, como eu fiz. Um excelente renascedor chamado Tom Cal. Tá? Maravilhoso, o cara domina todo o processo e infelizmente uma outra renascedora, ela não está trabalhando mais, a Janete, né? Ela está com um câncer bastante agressivo e ela não está fazendo mais renascimento, mas o renascimento dela foi fantástico. Né? Eu me vi realmente dentro do útero da minha mãe, nascendo de uma forma totalmente amorosa, totalmente controlada, totalmente tranquila. E isso daí acabou, né, com muitos medos que eu nem sabia a origem deles. Então nós trazemos muita carga intrauterina. O nome do que você falou? Tom Cal. Tom Cal. T-O-M-C-A-U. Tom Cal. É um renascedor maravilhoso. Sabe? É uma pessoa assim que tem toda uma equipe. Porque o renascimento, vocês imaginam, é fazer nascer de novo. Então, é uma coisa muito séria, né? E o que é bom no processo do Tom Cal é que não existe química. Não existe química, você não precisa tomar nada, porque muitas vezes você faz renascimentos através, por exemplo, da ayahuasca, né? Aquele suco lá de cipó e planta, e aí você consegue fazer o renascimento. Mas ali é um processo químico, né?
no processo do Toncal, é simplesmente pela respiração. É chamado processo de respiração alotrópica, onde através de um processo respiratório, você entra no estado alterado de consciência e é induzido a voltar à fase intrauterina. Isso está aqui, está gravado em nós, e aí faz um renascimento de uma forma toda controlada, amorosa, afetiva, tranquila, equilibrada. Aí toda essa carga energética em desequilíbrio, em confronto consigo mesmo, ela é toda trabalhada ali. E como isso é feito lá no tempo e espaço do intrauterino, essa carga energética ela vem toda para o dia atual. E aí a gente se empossa dessa energia de uma maneira muito boa, né? Dando confiança, equilíbrio, tirando os medos, desfazendo os traumas. É maravilhoso o processo. Tá? Então tá. E aí a gente entra na parte mais delicada, que é o medo por causas desconhecidas. Nossa, esse é o mais sério de todos. Porque da onde se origina esses medos das causas desconhecidas? Por uma interpretação pessoal de um fato. Por exemplo, todo mundo conhece barata, mas quase ninguém tem medo de barata. Ah, eu tive medo de barata. Por quê? Porque foi uma interpretação pessoal de um fato que aconteceu comigo. Uma história que foi contada para mim aos 7 anos, de um vizinho que caiu numa fossa desativada e ele ficou 6 horas para que achassem e resgatassem ele. Fazendo o quê? Convivendo com barata. Tá? E isso para mim lá afetou muito. Tanto que eu passei a ter medo de barata. Mas foi o quê? Uma interpretação, porque eu não vivi aquilo, gente. Não foi real para mim. Não era um medo real. Foi uma interpretação pessoal da minha forma que eu fiz de um fato. E nós fazemos muito isso. A forma como nós interpretamos um fato transforma a nossa maneira de reagir para com o mundo. Legal, mas do mesmo jeito que eu interpretei e assimilei, eu posso reinterpretar e assimilar, e com isso me curar. Porque se foi feito por mim, eu posso fazer por mim de novo. Isso que é o ponto. O medo real não tem jeito. Você tem medo de leão porque ele te come. Aí, não vou ter mais medo de leão porque... Por quê? Ele vai continuar me comendo se eu tiver lá. Não tem jeito. Não, na minha mente, leão pode vir que ele não vai me comer. Não, ele vai, porque é da natureza dele, ele vai me comer, não tem jeito, né? Agora, no medo desconhecido, nós conseguimos trabalhar isso. E o floral, ele é maravilhoso para isso, porque ele vai lá na causa do medo. Tá? E pega essa causa e vai desfazendo essa carga energética, e aí o medo ele perde o sentido. Isso que o floral ele trabalha assim, ele trabalha desfazendo, né, ou até mobilizando novamente, porque isso é uma coisa que eu vou explicar bem amanhã, mas o floral, quando você começa a usar, ele te leva a um pico de reação. E aí depois normaliza. Por quê? Porque muitas vezes esse meu medo, ele está lá travadinho em mim. A energia dele está imobilizada, está parada. Ela continua me afetando, ela continua me agredindo e está lá consolidada, cristalizada, que a gente chama. Aí o que o floral faz? Ele vai lá e mobiliza essa energia. Ela começa a trabalhar. Aí, muitas vezes, nos primeiros 3 dias, tem um pico de medo. Aí depois ele passa. Por quê? Porque ele começou a mexer e aí eu elaborei ele. Tá? É uma coisa que eu falo sobre a dor emocional que as pessoas muitas vezes não entendem.
As pessoas sofrem 30 anos de uma dor emocional por medo de sofrer uma semana. Porque se você elaborar uma dor traumática durante uma semana, você não precisa ficar mais 22 anos, 11 meses e 3 semanas sofrendo. Você sofre uma para não sofrer nunca mais. Mas as pessoas não querem sofrer nada. E aí sofrem inconscientemente dentro de uma zona de conforto, de dor, por 23 anos e pouco. E é assim que a gente interpreta e mexe com esse medo. E nós temos que ir lá e buscar lá, escrafunhar no nosso cliente para achar essa origem. Tá? Aí que está a habilidade do terapeuta. Ir lá escrafunhar, porque muitas vezes esse nosso cliente, ele não quer mexer nessa dor. Que dói mexer, dói trabalhar. Não é assim. Não é você chegar e falar, é sushi, vou lá, acho, tá? Não é assim, dói. Enfiar o dedo na ferida para curar, dói. Mas só que é uma dor que é feita uma vez e você se cura. Então, o medo da causa desconhecida muitas vezes passa pela falta de capacidade de lidar com o fato ou com a situação. Muitas vezes vem uma carga para nós de consequências que eu não consigo lidar. Não consigo lidar, aí o que acontece? Outra vez que essa carga vem até mim, eu crio um processo de medo. Um exemplo banal. O meu chefe vem, me dá uma chamada, uma esporra. Eu não tenho capacidade de ir lá e falar com ele ao contrário, reagir. O que acontece? Próxima vez que esse chefe chegar perto de mim, eu já vou me borrar todo. Porque eu sei que vai vir uma coisa que eu não tenho capacidade de trabalhar. Entende? Então, muitas vezes esse medo desconhecido vem da nossa falta de capacidade de lidar com o fato ou uma situação. Mas a falta de capacidade pode ser suprida com uma capacitação. Então, eu vou trabalhar elementos, ou vou usar processos, ou vou usar uma terapia, como a do floral, para me dar a sustentação energética para criar essa capacidade dentro de mim. Por isso que eu falo que o floral, muitas vezes, ele não cura diretamente, mas ele te dá a sustentação energética para você, dentro de si, criar a capacidade. O floral, você é uma pessoa que não tem reação para nada, né? Um peixe morto. Né? Aí, de repente, o floral vai te dar essa capacidade? Não é o floral que vai te dar essa capacidade. Ele vai te dar a sustentação energética para você criar mecanismos internos para ser uma pessoa de reação. Que é o que acontece, por exemplo, com o processo depressivo. A depressão tira a ação da pessoa. Ela vive no mundo da ideação, da mente, do processo de lembrança. E ela não passa mais a viver o agora e o processo de reação. Ela fica sem reação. O floral vai curar a depressão? Não vai curar diretamente a depressão. Mas ele vai dar uma sustentação energética para que a pessoa passe a perceber que é a ação dela que vai tirar ela da doença. E aí isso acontece. Vai buscá-la por baixo das consequências e trazer sustentação para ela se elevar. Porque não vai ser o terapeuta que vai curar. A cura é ela que tem que elaborar. Toda cura, que seja psicológica e mental, perpassa por nós. Porque você pode fazer terapia 10 anos e não sair do lugar. É só não querer. Agora, quando você quer, tem motivação, o terapeuta te dá sustentação para você fazer o processo de mudança.
É aí que a gente trabalha, é aí que a gente é importante, no processo de sustentação, para que o cliente, o paciente, tenha condições de elaborar o seu processo de cura. Que a cura vem de dentro, nunca de fora. Você pode medicar alguém a vida inteira, o psiquiatra pode medicar a vida inteira e não cura a pessoa, se ela não se modificar internamente. É um processo de sustentação que o psiquiatra e o psicólogo dá. Cria-se uma interação emocional corrompida, gerando auto-insegurança. Então, o medo desconhecido cria uma interação emocional corrompida. Ah, alguém chega para mim e grita comigo. Eu assusto. Toda vez que alguém vier, e se eu interajo, faço essa interação corrompida dentro de mim, toda vez que alguém gritar comigo, eu entro num estado de pânico e de medo. Por quê? Porque foi uma emoção corrompida que chegou até a mim. Mas é uma interação. Se eu interagir assim com a emoção, se eu interagir diferente, a emoção deixa de me afetar. Está ficando coerente isso, gente? Vocês estão tão quietinhos aí. Tá, mas, por favor, perguntem, falem, porque eu sei que isso daqui são conceitos assim abstratos, mas é que eles são fundamentais para quando a gente entrar lá no processo de anamnese, vocês entenderem como é que é esse mecanismo dentro da cabeça do teu cliente. Porque é isso que nós vamos ter que analisar. O medo que o meu cliente tem é real ou é imaginário? O medo que o meu cliente tem, que é causa desconhecida, foi uma interpretação dele ou foi um fato externo que corrompeu ele emocionalmente? Porque eu tenho florais para diferentes condições aqui. E muitas vezes um floral vai ser melhor na interpretação pessoal e vai ser melhor na interação emocional. Então, por isso que eu estou esmiuçando bem, para que vocês, depois, ao longo do processo de assimilação dessa informação, consigam elaborar com mais precisão, tá? Uma formulação. Bom, dos medos desconhecidos mais comuns, né, que a psiquiatria e a psicologia elaboraram e fizeram um compilado de tudo isso. Bom, um dos medos mais básicos que a gente tem é o de não ser aceito pelas pessoas, né? É o processo que eu preciso passar pelo julgamento das pessoas e ser aceito. Porque senão isso traz um medo de que eu sou um fracassado, eu sou um incapaz. Né?